que nos chamou a atenção nesse julgamento de hoje, desta terça-feira? Moro é um detalhe. Moro passou um detalhe. O recado que Gilmar Mendes, em um trecho da sua fala, manda para um outro juiz, Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, juiz da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, responsável pelos julgamentos no âmbito da Operação Lava Jato no estado do Rio de Janeiro, que condenou, entre outras pessoas, o ex-governador Sérgio Cabral, mas que condenou uma porção de gente, condenou Eike Batista, em uma das etapas da Operação Lava Jato no Rio. Marcelo Bretas, o que Gilmar Mendes ensinou sobre ilegalidades? E fala sobre o nome de um advogado, atenção, anotem esse nome aí, nós vamos mencionar agora. Esse advogado, ele é uma figura conhecidíssima no estado do Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro. E ele intermediou algumas delações, ou pelo menos se apresentava como uma das figuras próximas. O nome desse advogado, deixa eu me chegar nele aqui, porque é Nitalmar Dias. Gilmar Mendes menciona esse nome. Esse advogado estaria fazendo uma delação sobre o trabalho que ele exerceu, a vinculação, uma suposta vinculação com o juiz Marcelo Bretas. É o que se comenta, é o que a Rádio Corredor se comenta no Rio de Janeiro, que esse advogado, ele vendia facilidades para delatores junto ao juiz Sérgio Bretas. Se é fato consumado, se ele vai delatar, o que ele vai falar, eu não sei. Mas agora, quem está falando isso hoje não sou eu. É o ministro, presidente da 2ª Turma, Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Por favor. Cabia tudo na vara, como também nesta 7ª Vara do Rio de Janeiro. Nós temos tido casos em que tem se retirado, porque também ela se tornou algo espiritual. Qualquer coisa tem a ver com a corrupção na esfera estadual, vai para a Justiça Federal, para a 7ª Vara, que, como eu disse, está extremamente mal falada. Não sei se já ouviram falar, senhores ministros, de um personagem que gravita por aí e que fez uma reclamação no STJ, chamado Nitalmar. Um advogado que liderava as delações até um dado momento e depois se tornou uma figura espúria. Fizeram uma investigação em relação a ele e ele veio reclamar no STJ. Isto virou um antro, um grande problema. Um grande problema. Por isso que eu tenho dito aos meus amigos do STJ, do Conselho da Justiça Federal, façam alguma coisa antes que a Justiça Federal se comprometa de maneira indelével, de maneira irreparável. Então, isto é muito sério. Mas, desculpe pela interrupção e espero não ter quebrado a linha do seu raciocínio. O Gilmar Mendes, ele manda um recado para o Marcelo Bretas, e eu gostaria de chamar a atenção para o Marcelo Bretas pelo seguinte, que por sinal me bloqueou no Twitter dele, sabe? O Marcelo Bretas, ele agora restringiu o Twitter dele. Então o doutor Marcelo Bretas, ele restringiu para que algumas pessoas tenham acesso. Não é todo mundo que tem mais acesso aos Twitter do Marcelo Bretas, não. Desde que nós evidenciamos aí que o Marcelo Bretas aparecia no Twitter portando armas, fazendo exercício de tiro ao alvo, eu acho que ele não gostou, ele não tolerou muito essas críticas não, mas eu sei que ele me bloqueou lá no Twitter dele, mas sem problema nenhum, não faço questão nenhuma de ver Twitter, de ler Twitter do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Mas o Marcelo Bretas, ele sonhava ser ministro do STF, ser indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para a Suprema Corte. E foi lá o Nunes Marques.
até esse período de paquera, o Marcelo Bretas participou de cerimônias no Rio de Janeiro, em que estava lá o ex-prefeito Marcelo Crivella, o Jair Bolsonaro, uma cerimônia com pastores, aquele R.R. Soares cantando lá uma música da rodinha, e o Marcelo Bretas estava lá fazendo música, fazendo a cena lá, dançando, fazendo a música da rodinha também, um círculozinho. Esse vídeo tem aqui no canal, viu, no YouTube, no canal do Portal Viu. No Portal Viu, no YouTube, tem esse vídeo. Já tem quase 10 mil acessos. Marcelo Bretas, após essa declaração de Marcelo do Gilmar Mendes, sugeriu uma nota na Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo. Ela noticiou isso na Folha de São Paulo. Vamos aí, João, por favor. Essa matéria na Folha de São Paulo tem aí. Foi uma nota que ela noticiou. E após essa notícia que você está acompanhando aí na tela ser postada no site da Folha de São Paulo, o Marcelo Bretas, ele reagiu. O Marcelo Bretas acusou o golpe. Vamos lá o que ele responde na página dele no Twitter. Ele nos bloqueou, mas por meio de pessoas interpostas por vias transversas, a gente sempre acaba tendo acesso, né, doutor Marcelo? Olha, como juiz federal há mais de 23 anos, 6 dos quais como titular da 7ª Vara do Rio de Janeiro e com a consciência tranquila da lisura do trabalho desempenhado, nego veemente qualquer suposta irregularidade, como foi referido na nota abaixo. A Mônica Bergamo, ela tuitou o que depois ela noticiou na Folha de São Paulo, que foi bomba. Gilmar diz o que se fala da 7ª Vara Federal do Rio, do juiz Marcelo Bretas. Aí, abre aspas, é de corar frade de pedra, fecha aspas. Diz não saber como escândalo ainda não veio à tona. O Gilmar Mendes pede que o Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça, investigue o juiz Marcelo Bretas e as relações, as supostas relações com esse advogado que ele menciona nesse julgamento de hoje, da 2ª turma do Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, na imprensa mundial, a anulação da condenação de Lula é manchete nos principais jornais. Foi manchete nos principais jornais. Vamos aí, o João, mostrar. Tem uma matéria, uma reportagem na edição aí do Portal Viu. Agora, subindo, tá aí. Imprensa internacional repercute a anulação de condenação de Lula na Lava Jato. Então, você pode observar aí que tem matéria do The New York Times, jornais italianos, jornais europeus. E o Bernie Sanders, que é um senador democrata nos Estados Unidos, também fez uma nota. Não me lembro aqui se foi no Twitter, creio que foi, na verdade, em sua página, no Instagram, elogiando a decisão do Supremo Tribunal Federal, que anula a condenação de Lula, e dizendo o seguinte, que Lula fez um trabalho incrível, o seu governo, de combate à pobreza no Brasil, e que a decisão do Supremo Tribunal Federal fortalece a democracia. Fortalece agora, mas na verdade as decisões judiciais, elas conspurcaram a democracia. Decisão da 13ª Vara Criminal de Curitiba, no Paraná. E aqui vamos destacar uma coisa. A cidade de Campos, no interior do estado do Rio de Janeiro, é um laboratório para as aberrações. Em 2004, a Justiça Eleitoral anulou, cassou um prefeito nessa cidade, Carlos Alberto Campista. Uma decisão frágil, uma decisão precária. O prefeito foi afastado, foi cassado, a cidade teve nova eleição, depois o prefeito foi afastado de novo, aí entrou prefeita Rosinha, que foi afastada, voltou, aí em 2016 uma confusão, nunca mais essa cidade ela se assentou, ela se acertou institucionalmente. A cidade vive uma crise institucional tremenda em função dessas decisões judiciais que interferiram em decisões de eleitor, interferiram em resultados de eleições. E naquela ocasião eu usei uma expressão, eu usei um termo
ditadura do Poder Judiciário. Que nem é meu esse termo. Na verdade, o Rui Barbosa já dizia que a pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário. Mas naquele momento eu achei apropriado usar esse termo porque era uma ditadura. Estava estabelecida uma ditadura na justiça, em segmento da justiça eleitoral local. O Tribunal Regional do Rio de Janeiro, Eleitoral do Rio de Janeiro, estabelecida uma outra ditadura e assim por diante. O processo do Carlos Alberto Campista, ele nunca foi julgado no Tribunal Superior Eleitoral, ele perdeu o objeto. Porque ele terminou o mandato, não tinha mais o que julgar, e o processo foi arquivado. Então Campos foi o laboratório, uma espécie de laboratório para determinadas decisões escatológicas em âmbito judicial. E posteriormente essa situação ela volta agravada com mais interferências do Poder Judiciário, dos órgãos de controle externo sobre eleições nessa cidade. Que aí vai ser tema de outros comentários e de outra análise aqui no Direto da Redação, aqui no Portal Viu. Mas esse é o tema de hoje. Então essa foi aí a repercussão aí do Lula na imprensa internacional, certo? O julgamento na segunda turma do Supremo Tribunal Federal sobre a suspeição de Sérgio Moro volta na próxima sessão. Eu não sei quando é a próxima sessão aqui, tenho certeza quando será, mas volta o julgamento a partir do momento em que o Nunes Marques, o ministro, ele encerrar sua análise, esgotar lá a sua análise, que ele pediu vista do processo, por isso o julgamento foi interrompido, e vamos saber exatamente como vai ser a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao Sérgio Moro. Nunes Marques, não sei qual vai ser o posicionamento, não antecipo, mas eu não sei se o humor desse ministro é pela absolvição de Sérgio Moro. No decorrer da semana nós vamos saber. Muito obrigado a você por ter nos acompanhado aqui nessa segunda edição do Direto da Redação. Amanhã, nesta quarta-feira, dia 10 de março, a partir das 7 horas da manhã, nós vamos estar de volta aqui, diretamente da redação do Estúdio Viu e com retransmissão por um pool de emissoras de rádio, com sinal gerado pela Rádio FM 104 FM, 104.9 FM, Rio das Ostras, Rádio Energia. Até amanhã. Portal Viu. O mundo na palma da mão.